cuidado aí pra esse povo não deixar nem cair, viu, gente? Tá pesado aí. Boa noite. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É com imensa alegria, né, que estamos aqui nessa noite, que estou aqui essa noite, né, para proclamar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor fala ao meu coração, é o coração de cada um, né? Primeiramente, para mim, né? Aquilo, quando a gente prega primeiramente, né? Eu prego primeiramente a mim, né? Quem prega, a palavra primeiro tem que tocar o pregador, né? E como, quando o Thelma me passou o tema, como, assim, quando eu li o tema, eu falei, Senhor, o Senhor quer falar comigo. O Senhor quer falar comigo. Eu me encontrava meio desanimada, falava, meu Deus, me dá o ânimo. Com vontade de desistir, eu falava, Senhor, não me deixa desistir. E quando ela me falava, e ela mandou uma mensagem, né, que a intercessão teve uma visão, e foi tão assim que na semana eu estava no quarto, eu falei, Senhor, parece que passou um vendaval aqui. Parece que passou um vento, eu lembro que eu estava caçando alguma coisa ali, né? Eu olhava, meu Deus, aonde que eu vou achar? Mas tudo é para a glória de Deus. E eu convido você a pegar a palavra em Isaías, capítulo 7. O tema é, não tenhas medo, nem te deixes abater o ânimo. Deus fala a mim, Deus fala a cada um de nós nesta noite. Não tenhas medo, nem te deixes abater o ânimo. Talvez você está desanimada, talvez você está desacreditado, você está desacreditada. O Senhor nos convida nesta noite, né, a nos animar novamente, a ter esse ânimo, esta alegria, né, esta força que vem dele. Amém? Amém. Isaías 7, né, o tema é o versículo 4, mas vamos ler do 1 ao 7. Foi no tempo de Acaz, rei de Judá, filho de Joatão, filho de Osias, o rei de Aram, Razim, e o rei de Israel, Fácia, filho de Romelias, subiram para atacar Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. Foi dada notícia à casa de Davi. Aram acampou em Efraim. Agitou-se então o coração do rei e o coração do povo, como se agitam as árvores da floresta com a força do vento. O Senhor disse a Isaías, saí ao encontro de Acaz, tu e teu filho Seá, que significa um resto que voltará. Ele está no final do aqueduto do reservatório de cima, no caminho do campo do lavadouro. Tu lhe dirás, cuidado, mas fica tranquilo, não tenhas medo, e o teu coração não receie por causa desses 2 pedaços de lenhas fumegantes, por causa do ódio abrasador de Racim e de Aram, e do filho de Romelias, Aram e Efraim. E o filho de Romelias planejaram mal contra ti, dizendo, subamos contra Judá e lhe metamos medo, vamos conquistá-los para nós, e nele estabelecer como rei o filho de Tabel. Assim diz o Senhor Deus, isso não se realizará, isso não há de suceder. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fala pro seu irmão aí, não tenhas medo. Não tenhas medo. Mas tenha ânimo. Amém? Amém. Então o profeta Isaías recebeu, né, um mandato de Deus. Recebeu uma ordem de Deus. Aí a casa de Davi dá uma notícia. Mas antes disso, nós vimos que havia toda uma batalha, um exército, né, ao redor do rei, onde queria atacar Jerusalém. E o rei, ele se encontrava com medo, o rei, ele se encontrava entristecido, como aqui fala, né? O coração do rei e do povo. Agitou-se então o coração do rei
rei e o coração do povo. Então, da mesma forma que o coração do rei ele estava agitado, o coração do povo também estava agitado. Por quê? Com medo. Você imagina você receber uma notícia que a sua cidade onde você mora ela vai ser destruída, que a cidade ao qual você mora ela está rodeada de um exército que deseja atacá-lo, que deseja matar, que deseja tomar o reino, porque esse era o desejo do qual o povo estava cercando ali. Era tomar o reinado, né, da casa de Davi. Era tomar aquele reinado. Então o coração do rei ele se aquietou, ele se agitou. E da mesma forma, aquele que está à frente, né? O rei é aquele que está à frente de um povo, e quando o coração do rei ele está agitado, da mesma forma o coração do povo também se agitou, né? Ficou com medo da morte, medo de ser preso, o medo de ser perseguido. Então o Senhor levanta, o Senhor chama Isaías a profetizar a casa de Davi, a profetizar naquela casa aquele rei. E o Senhor fala. Aqui fala que os corações daquele povo e daquele rei se agitou. Como que as árvores da floresta com a força do vento. Olha como que estava aquele coração. Eu não sei como que está o seu coração. Talvez o seu coração esteja agitado, né? Talvez o seu coração está inquieto, o seu coração está desesperançoso, perdeu a esperança. Mas assim como Deus levantou, chamou Isaías a ir à casa de Davi, a ir até aquele rei e falar, o Senhor disse a Isaías, vai até a casa, ao encontro de Acaz, e fala para ele, tu lhes dirás, cuidado, meu irmão, cuidado. Não é porque os inimigos estão ao redor, não é porque nós confiamos em Deus que nós não devemos ter cuidado. Cuidar é você vigiar, é você ficar esperto, é você não cochilar no mundo espiritual. Cuidado! Não tenhas medo, mas fica tranquilo. Cuidado, mas fica tranquilo. Ou seja, tenha cuidado, mas pode ficar tranquilo. Eu vou. O Senhor está ao nosso lado. Fica tranquilo. Não tenhas medo. E o teu coração não receie. Olha o recado que Deus manda àquela casa. O teu coração não receie por causa desses 2 pedaços de lenha fumegantes. O Senhor chama os inimigos de Acaz, os inimigos daquele reinado, de pedaços de lenha fumegantes. Quando a gente acende o fogo, uma fogueira, é como que fica aquele resto, aquela lenha que fica somente fumegando. É um resto de lenha que apenas fumega. Ou seja, Deus fala, não é nem o fogo. Não é nem o fogo que quer te atacar, não, mas é apenas o resto de lenha que apenas está fumegando. Por isso não tenhas medo. Nada irá acontecer. O Senhor manda dizer para ficar tranquilo, e Ele fala a cada um de nós. E quando eu li a palavra hoje, onde Deus fala e Deus envia o profeta Isaías a Acaz, e ele fala para cada um de nós, quando nós rezamos, quando nós paramos para escutar o Senhor, talvez o que tem te rodeado, o que tem te perseguido, seja apenas essa lenha que apenas fumega. Talvez o inimigo, o pensamento que tem te assolado, a tristeza que tem batido no seu coração. Deus fala a cada um, a você nesta noite. Não tenhas medo. Não tenhas medo, mas levante a cabeça. Levante a tua cabeça. Se a gente for pesquisar, o que é o medo? O medo é uma sensação. É agradável a gente sentir medo? É bom? Não. É bom sentir medo? Talvez tem gente que tem medo do escuro, tem medo de bicho. Tem gente que tem medo da morte. Tem gente que tem medo de perder alguém, medo de ficar sozinha. Tantos medos que existem.
E o medo, ela é uma sensação desagradável, mesmo que seja algo imaginário, ou mesmo que seja algo real. O medo, ele é desagradável. Engraçado que quando Rafa, ela estava conduzindo a oração, e eu fui lembrando, e fui meditando e lembrando. Eu não sei se é Joatão não, eu esqueci o nome que foi chamado a levantar um exército, Jefté, Joatão, não lembro. Aí eu lembro que ele foi escolher o exército, ele foi separando, e era tantos homens, mas ele foi fazendo algumas provas, e foi tirando as pessoas. E eu fui lembrando que tem uma prova que ele faz, que é para atravessar um rio, e o rio era fundo. E Deus falou a ele assim, ó, só vai ficar os corajosos. Os medrosos não vai fazer parte do exército. Os medrosos, eles não vão entrar no exército. E foi diminuindo. Eu sei que foi saindo milhares. Por quê? Quando a gente está com medo, o medo ele nos paralisa. E na vida espiritual, da mesma forma, o medo ele paralisa a pessoa. O medo ele paralisa de tal forma que a pessoa não consegue fazer nada. O medo ele nos paralisa de tal forma que eu não consigo andar, que eu não consigo caminhar, que eu não consigo me levantar. Então Deus fala a Jefté, ó, os medrosos eles não poderão fazer parte do meu exército. Por quê? Porque vai atrapalhar. Porque vai atrapalhar o outro irmão também vai ficar com medo. Então não, os medrosos eles não vão. E foi saindo. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a lançar esse medo que há no nosso coração fora, a tranquilizar, assim como Deus fala, a ter ânimo, a ter o ânimo novamente. O que é o ânimo? É uma disposição de espírito, o nosso humor, né? O nosso espírito. Tenha ânimos, tenha alegria. E eu fui pesquisar o sinônimo. Olha o sinônimo de confiança, coragem, decisão, determinação e força. Olha para você ver a importância. Então Deus fala a casa de Acaz, Deus fala a Acaz, tenha ânimo, tenha confiança. Confiança em quem? Nos homens, não em Deus. Tenha confiança, tenha coragem, porque é eu que luto contigo, é eu que estou contigo. Então tenha medo, não tenha medo, mas sim coragem. Enfrente os seus medos e tenha coragem, tenha força, a força que vem do alto. Decisão. O quanto é importante uma pessoa ser decidida na vida espiritual. O quanto é importante quando eu me decido por Deus, sim, assim como o Senhor Jonas falava, né? Que seu sim seja sim, e que seu não seja não. A importância de uma decisão firme em Deus, né? De não arredar o pé da presença de Deus. Sim, eu estou contigo. E a determinação. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Da presença do Senhor ninguém me tira. A importância, né, desse ânimo, dessa determinação e dessa força. A força que vem do alto. A força que vem do céu. Foi tão assim durante esses dias, né? E ontem eu fui tentar pegar a palavra para ler, e eu estava tão cansada, tão sono esses dias, né? Tem sido puxada as crianças, quando dorme meia-noite tá cedo, graças a Deus. E Jonas demorou a dormir, e Maurizão estava bem cansado mesmo. E ele foi deitar e eu fiquei com dó, né, de pegar a Esté, de ir pra lá mesmo, que ele é difícil acordar, mas ele fica com o coração doendo. Só que eu tava tão cansada, eu coloquei Jonas pra dormir, e eu já não tava com força pra colocar a Esté pra dormir. Eu lembro que ela tava com minha sogra e Arthur, eu falei assim, eu tenho que pegar, olha a hora, a menina, uma hora dessa. Aí eu fui na cozinha, cacei coragem de fazer a mamadeira e não encontrei. Eu lembro que eu fui pro quarto, deitei, mas não consegui. Eu ajoelhei no quarto, falei assim, eu vou rezar. É o Senhor que vai me dar força. E eu comecei a rezar, e fui falando com Deus. E eu li essa palavra, eu comecei a ler na verdade, né? E fui rezando. Na verdade a palavra não, nem cheguei a ler a palavra. Eu li o tema. Eu
fui lembrando do tema. E fui pedindo, Senhor, me dá ânimo. Não me deixa desistir. Não me deixa fraquejar. Não me deixa desistir da decisão que eu tomei. Do sim que eu tomei. Não me deixa. E me dá ânimo e perseverança. Quando eu estou rezando, quem é que bate na porta? Esté Maria. Falei, amém, Senhor. O Senhor vai me dar o ânimo. Eu levantei, peguei a mamadeira. Minha sogra tinha esquentado leite, só que pus a mamadeira e fui colocar ela para dormir. Daí, graças a Deus, ela dormiu. Depois eu voltei pro quarto para ficar com o Jonas. Daí eu deitei falando, Senhor, não me deixa desistir. Não me deixa desistir. Porque às vezes as pessoas olham assim para a maternidade, né, e pensam assim, eu louvo a Deus muito, muito, muito mesmo. É algo gratificante, mas também é cansaço. É algo prazeroso, sim. Né? Você olhar para essas criaturas lindas, maravilhosas que Deus nos dá. Mas às vezes bate esse desânimo, assim como fala a palavra. Assim, eu vejo que essa palavra veio como algo para me animar também. Falava, Senhor, muito obrigada. Porque é algo que eu necessitava. É algo que eu estava precisando ouvir para falar para mim, não desiste. E eu lembro que eu pus ela para dormir, voltei para o quarto. E só louvei a Deus. E dormi agradecendo. E 4 horas da manhã, Neninha acorda de novo para mamar. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas como é bom. Né? Eu falo, eu não troco por nada. Esses dias, o dia que foi meu aniversário, 31. Eu falei, 30? É 30. É 30. Daí eu lembro que eu falando com o Mone, né? Eu não troco os meus 30 anos pelos meus 18. Não troco. Toda a experiência, tudo aquilo que a gente vive, eu não troco. E graças a Deus. E o Senhor me animou novamente. E é assim que eu espero que Ele faça na sua vida. Assim como Ele fez na minha vida, Ele possa fazer também na sua. Ter ânimo. Talvez você está pensando em desistir. Talvez você tenha pensado em ir embora. Talvez você tenha fraquejado. Mas o Senhor nesta noite fala, tenha ânimo, tenha coragem, tenha força. E quando eu meditava a palavra hoje à tarde, eu lembrava daquela passagem, se não me engano, de Lucas 8, a tempestade. O Senhor que acalma a tempestade. Os discípulos que estavam aflitos, o Senhor que estava dormindo e os discípulos aflitos, o Senhor, vamos perecer, nós vamos perecer. E o Senhor para a tempestade, o Senhor acalma, né? Quando tocou a música e foi tão assim de Deus que eu lembrei dessa passagem hoje. A tempestade acalmada. Basta nós clamarmos. Talvez a tempestade que você está passando, a tempestade que você está vivendo, talvez Jesus está dormindo. É só você chamar. É só você gritar. E Ele vai acalmar a tempestade a qual você está. Ele vai acalmar a tempestade que você está passando. É apenas uma lenha fumegante. Vai passar. O Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele pode acalmar a tempestade que você está vivendo. E assim como o coração do rei que ficou agitado por causa de um exército. Se o seu coração nesta noite está agitado, assim como os corações dos discípulos, no meio da agitação do mar, no meio da agitação do vento, eles ficaram paralisados com medo e gritaram por Jesus. Da mesma forma foi Pedro. Pedro, quando ele foi caminhar sobre as águas, ele teve medo. E o que aconteceu? Ele começou a afundar. O medo, ele faz isso. Ele nos deixa lá embaixo. Ele nos leva lá para baixo. Mas Pedro estende a mão e grita por socorro. Senhor, me ajuda. E o Senhor estendeu a mão a ele e ele novamente se levanta. Talvez você esteja afundando. Estende a sua mão para Jesus. Talvez você está assim como Pedro, assim como os discípulos, ou assim como esse rei Acaz, desanimado, desacreditado, com o coração inquieto, assim como o meu coração estava inquieto. Mas o Senhor, Ele me trouxe a paz, Ele me devolveu a paz que vem dEle. E é isso que Ele quer fazer na sua vocação, no seu chamado. Se você está com o seu coração agitado, lembra lá de quando Ele te chamou. Lembra, né, quando você disse sim. Lembra do seu sim.
nós somos chamados a lembrar do nosso sim diariamente. Todas as vezes que eu fraquejo, que eu penso em fraquejar, eu lembro do meu sim. 27 de dezembro de 2015, diante do altar, diante de uma assembleia, eu dei um sim para Deus. Não foi para as pessoas, foi para Deus. Você deu um sim para Deus diante, né, e teve testemunha, a testemunha do sacerdote, a testemunha das pessoas, ou talvez você que não é missionário, mas você também deu um sim a Deus. Um sim a uma vida de santidade, um sim à adesão à vida de santidade. E eu preciso renovar o meu sim todos os dias. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenhas medo e não deixes abater o ânimo. Fala pro seu irmão aí. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Nem te deixes abater o ânimo. Nem te deixes abater o ânimo. Fala aí, coragem. Coragem. Força. Força. Vamos chegar junto. Vamos chegar juntos Até a nossa meta. até a nossa meta. Que é? O céu. Que é? O céu. Não existe céu. Nós não iríamos alcançar o céu sem essa santidade, sem essa confiança em Deus e sem a perseverança. Então, eu convido você a entregar a sua vida, né, nessa oração, nessa adoração. Esse medo, esse receio, essa agitação, talvez seu coração está agitado, essa agitação que você se encontra, a entrar, a encontrar o Senhor, a depositar todo o seu medo na presença do Senhor nessa noite, assim como Ele veio ao meu encontro. Né? Para Deus não existe hora, para Deus não existe tempo. Né? É tudo no tempo dele. Muitas vezes a gente quer tudo muito rápido. Muitas vezes a gente quer no nosso tempo, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Por isso, coragem. Não desanime, não desista, mas voltai ao Senhor novamente. E lembre do seu sim. Lembra do seu sim. Amém? Amém.